você crê, diga amém. Dê um forte aplauso ao nosso Deus. E vai tomando o seu lugar em nome de Jesus. Amém. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 8. Uma palavra que o Senhor já tem ministrado no meu coração nesses dias. Atos 8, versículo 4. Fala sobre Filipe prega em Samaria. E então diz assim: e trementes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Amém? Senhor ministrou no meu coração sobre a alegria. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas eu tenho uma palavra para você. Cristo, ele tem uma alegria que o mundo não pode dar, que não encontramos em nada dessa terra. É tão bom passear, é tão bom ir para a festa, existem tantos prazeres nesse mundo, mas nada se compara à satisfação que só o Senhor pode trazer dentro de nós. Existem coisas boas nessa terra, sim, que nos dão momentos de prazer, mas a satisfação verdadeira da nossa alma, somente Cristo pode nos dar. E então aqui nós podemos observar nessa passagem que os cristãos da igreja primitiva, eles estavam sendo dispersos em todo lugar, eles estavam passando por momentos de perseguições, eles estavam passando por momentos de aflições, porém naquele momento de tristeza, de aflição, perseguição, uma alegria estava surgindo dentro do coração daquela igreja, e essa alegria vinha do Senhor, porque o Senhor operava maravilhas. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, de tribulações na sua vida, mas eu quero dizer para você que é nesse exato momento que Deus tem uma alegria para você que você jamais experimentou. E a palavra fala que as multidões atendiam unânime as coisas que Filipe falava. A multidão estava atento a ouvir. Será que nós estamos prontos para ouvir a palavra de Deus? Para ouvir aquilo que o Senhor fala através dos profetas, através de tantas pessoas usadas pelo Senhor para trazer a mensagem do reino? As multidões todas estavam unidas, estavam prontas para receber tudo aquilo que vinha do céu. E então o que aconteceu? Algo começou a acontecer naquela cidade. Não foi apenas na vida de uma pessoa, mas foi na vida de muitas pessoas. Deus, ele deseja trazer um transbordar na vida de muitas pessoas. Essa satisfação não é apenas para você, mas é para todos aqueles que também estão com você dentro da sua casa, aonde você trabalha. Deus tem uma alegria para derramar nesses tempos, mas uma alegria que não é momentânea, mas um prazer que não vem desse mundo, um prazer que vem totalmente do Senhor. E a palavra fala: os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados.
Deus, Ele deseja trazer libertação. Quando o Senhor chega, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma a nossa vida, Ele muda a nossa história, Ele pinta um novo quadro na nossa vida. E isso transforma a nossa tristeza em alegria. Deus tem um transformar, tem um derramar de alegria para a sua vida. E então, Deus, Ele tem alegria. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus tem uma alegria para você. Sabe, às vezes a gente busca, né, em tantas coisas, aqueles momentos. Estava fazendo dever com a minha filha esses dias, e ali estava perguntando, como a sua família... como você se diverte com a sua família? Minha filha ficou pensando, porque a diversão dela... Eu fiquei, meu Deus, será que minha filha não tem diversão? E aí, Manu? E aí, Raquel? Como que você se diverte? Aí ficou pensando. Ela queria dizer assim, mãe, eu me divirto na igreja. Ela queria dizer isso. Mas ela não falou, ela ficou pensando. Eu falei, você vê filme, você faz outras coisas. Não vem, não. Vem que tu tem outra... Mas ela queria dizer... na igreja, porque embora ela seja uma criança, os momentos dela de alegria são aqui, a maior parte do tempo da vida dela é na casa de Deus, né? Ela ainda não compreende ainda muita coisa. Ela esses dias falou para mim, mãe, eu aceitei a Jesus no Manaim. Falou para mim que no Manaim ela aceitou a Jesus. Eu falei, filha, que legal. Aí fizemos aquela festa, se converteu no Manaim. Eu falei, ô Jesus. Eu falei, agora tem que começar a se libertar, tá, minha filha? De algumas coisas. Então aqui em Atos 8 diz que houve grande alegria. Quando Jesus chega na nossa vida, a nossa vida ela muda. Eu posso falar sobre a minha vida. Eu me lembro que aos 11 anos, sempre fui uma menina muito alegre, muito divertida, gostava de brincar. Mas quando começou a vir aquela fase de transição, sabe? Angústias, tristezas começaram a entrar dentro de mim. Muitas coisas começaram a acontecer. Isso trouxeram tristeza e eu passei a ser uma menina calada, uma menina triste. Um vazio estava dentro do meu coração e eu não conseguia entender o porquê daquele vazio. Não conseguia entender por que eu estava triste, por que eu estava me tornando, crescendo e deixando de ser aquela pessoa alegre, divertida, feliz. Foi quando eu encontrei a Jesus. Foi quando eu entreguei a minha vida para o Senhor. E então Ele entrou no meu coração. E a minha vida não foi mais a mesma. E Ele curou minhas feridas. E Ele me libertou de tudo aquilo que me prendia, né? E foi transformando toda a minha tristeza, todo o meu lamento. Ele foi transformando, foi me curando. E foi trazendo sonhos. E foi trazendo propósitos para a minha vida. E foi me colocando num caminho que era o caminho dele. Então eu quero dizer para você nessa manhã, Deus, Ele tem alegria para você. Mas essa alegria você vai encontrar no Senhor, em Deus. Talvez você esteja buscando essa alegria em tantas coisas, né? Um dia que eu tiver uma namorada, eu vou ser feliz, né? No dia que eu me casar, aí sim, claro que você vai ser feliz, mas a sua alegria, ela só vai ser completa em Deus. No dia que eu tiver aquele carro, pastora, aí sim minha alegria será completa. Não, nós podemos ter tudo nessa terra, mas nós só vamos ter a verdadeira satisfação é no Senhor. Então, porque aqueles cristãos estavam passando tribulações, sendo perseguidos, mas eles não paravam. Eles em toda parte estavam pregando a palavra e a alegria começou a tomar conta do coração, porque os coxos iam sendo curados,
Os possessos, aquelas pessoas que estavam cativas e oprimidas, iam sendo libertas. Isso causava alegria não somente em quem foi liberto, mas isso trazia uma alegria naqueles que estavam servindo, naqueles que estavam pregando o evangelho, naqueles que estavam junto, porque a palavra fala que era uma multidão. E eles estavam todos no mesmo propósito. Houve grande alegria. E eu pergunto para você, em que sua alegria está sendo fundamentada? Talvez você pense, não, se eu tiver isso daqui, eu vou ser feliz. Eu vou conseguir verdadeiramente, não ser uma pessoa mais triste. Talvez você não entenda o porquê da sua tristeza. Deus, Ele deseja trazer uma alegria no seu coração. Talvez você pense, pastor, eu estou triste porque eu estou desempregado. Eu estou triste porque eu não tenho dinheiro. Por que existem pessoas que não têm dinheiro e estão felizes? Por que existem pessoas que estão desempregadas e estão felizes? E tem pessoas que estão cheias do dinheiro, mas está depressivo, querendo se matar, querendo morrer, Então, isso, claro que tudo isso é muito bom. Mas Deus tem uma satisfação para trazer dentro do seu coração. E essa satisfação, ela vem dele, sabe? Vem da sua presença, vem da água da vida que ele tem para saciar. E aí eu pergunto para você, em que sua alegria está sendo fundamentada? Porque muitas vezes nós fundamentamos a nossa alegria nos nossos filhos, no nosso marido, na nossa família, no nosso dinheiro, nos bens que conquistamos. Tudo isso é muito importante para nós. Mas e se tudo isso for retirado da nossa vida? Está repreendido, pastor, está repreendido mesmo. Mas se tudo isso for retirado, uma coisa ninguém vai poder tirar, que é a presença de Deus. Nós precisamos ter Ele como o nosso fundamento, como principal na nossa vida. Se a nossa vida estiver fundamentado nele, nada vai te abalar. Tudo pode passar, tudo pode acontecer, mas você estará seguro, estaremos firmes. Ainda que a terra se abale, vamos permanecer firmes e constantes com Ele. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a verdadeira alegria. Ela é uma das manifestações do fruto do Espírito. Abra sua Bíblia, Gálatas 5:22. Por que nós temos visto muitos cristãos tristes, depressivos, vivendo, querendo se suicidar, vivendo presos, vivendo muitas vezes uma solidão sem fim, amargurados, quando a palavra de Deus diz que nós poderemos dar fruto. Se tem um fruto que nós podemos dar na nossa vida espiritual, é o fruto do Espírito. E uma das manifestações do fruto do Espírito é a alegria. Se nós não estamos frutificando, nós precisamos ser mais espirituais, precisamos mortificar mais a nossa carne, precisamos orar mais, buscar ao Senhor para que a nossa vida mude. Não podemos, meu sogro dizia, que falava, Alex vai lembrar, macambúzio, Chega na igreja dessa forma, com essa cara de macambúzio, não sei nem o que é isso, Macambúzio, Outros pregadores dizem, parece que tomou chá de barbante, tá com raiva da vida, chutou o cachorro, brigou com todo mundo, não sabe nem porquê, Acordou mal-humorado, tá indo para a igreja e tá com raiva de todo mundo, O coração tá magoado. Se existe um fruto que nós precisamos manifestar, é o fruto do Espírito. Você não está macambúzio, não. Não está macambúzio, não.
Você tem o fruto do Espírito. Claro que não são todos os dias que a gente está com as canjicas, né, de fora, né? Existe o dia mau. A Bíblia fala sobre o dia mau. Poxa, mas todos os dias são dias maus? Né? Não pode. Temos que manifestar o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria também, né? Conforme fala lá em Gálatas 5:22, a alegria precisa ser a nossa marca. Eu não estou dizendo que você precisa sorrir para todo mundo, né? Mas eu quero dizer que a satisfação na nossa alma, independente das circunstâncias, independente do que eu estou passando, se eu estou passando na moenda, se eu estou passando no vale, eu estou com o Senhor. A palavra fala, se eu for ao mais profundo abismo, o Senhor está comigo, né? Se eu subir ao mais alto céu, tu também está comigo. Então, quando estamos com o Senhor, estamos com Ele, nada pode nos abalar. Ele pode trazer uma alegria que independe das circunstâncias, sabe? E podemos frutificar. Ele nos chama para frutificar. Muitas vezes nós não entendemos, né? Estamos na carne, estamos manifestando a obra da carne. E a obra da carne, uma das coisas é o quê? Irancudo, né? Somos cristãos que estamos manifestando obras da carne. Eu falo logo, está na carne. Vai orar, vai jejuar, vai mudar a sua vida, vai frutificar no Espírito. Porque um dos gominhos do fruto do Espírito é alegria. O novo nascimento, ele precisa gerar essa alegria em nós. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos da água, nascemos do Espírito. Sabe, nós morremos para esse mundo, morremos para os prazeres desse mundo e nascemos de novo para Cristo, nascemos para Ele. Então a nossa pátria é a celestial. O que Ele tem para nós é muito maior, é muito melhor. Eu me lembro que meu pai ficava chateado comigo, que ele falava assim, eu confrontava, e ele dizia assim, você é engraçada. Se você conseguiu, aí você fala, glória a Deus, Deus me abençoou. Se você não conseguiu, foi a vontade de Deus de não conseguir. Ele falava, você sempre tem uma resposta, né? Eu falei, eu confio, acredito na Bíblia, eu confio em Deus. Se não aconteceu, é porque foi a vontade de Deus. E se aconteceu, somos mais que vencedores. Deus me abençoou. Então está sempre tudo bom. E desse jeito, temos a alegria de Cristo. Nós temos o consolo. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos as promessas de Deus. Então eu não preciso, não preciso estar nessa depressão. Eu fiquei pensando que muitas pessoas nesse tempo, não que isso não exista, mas muitos estão com uma tristeza na alma e não vai adiantar ir para o psicólogo. Não que eu não acredite na ciência. Minha sobrinha está aqui, né? Minha filha Gabriela está estudando psicologia. Eu acredito sim na psicologia. Mas muitos vão buscar psiquiatra, psicologia, remédio e não vai resolver. Porque a tristeza da sua alma é espiritual. É necessário uma cura interior na sua alma, mas é no espírito. Uma libertação. Precisa de Deus, precisa de Cristo para ver essa transformação. Então não adianta. Vai buscar nos recursos desse mundo, mas não vai resolver.
E aí a pessoa fala, poxa, mas essa pessoa já fez tudo e nada resolve, porque ela precisa de Jesus. E sabe quem vai ter a resposta? Você vai ter a resposta. Você vai ter a palavra de Deus para entregar para essa pessoa. Você vai ter a verdadeira alegria que está em Cristo. E no momento que nós oferecemos essa alegria, nós também recebemos de volta. Porque a palavra fala que a festa no céu, quando um pecador se arrepende, quando um pecador se volta para o Senhor, a Bíblia fala que a festa, se há festa no céu, vai haver festa também aqui na terra. Sabe, a palavra fala que houve alegria ali naquela cidade, porque houve conversões, houve cura, houve libertação, houve milagre. Haverá alegria nesta igreja à medida que houver conversões, curas, milagres, libertação. Haverá alegria na sua família quando houver cura, conversões, salvação. Haverá alegria lá no seu trabalho quando houver transformação, mudança, libertação, salvação. Haverá alegria no seu bairro, na rua onde você mora, sabe? Quando Cristo for manifestado através da sua vida, a alegria, ela vai chegar. Deus tem essa alegria. A salvação cura. A salvação, a cura, a libertação transforma. Transforma, gente. A nossa dor, o nosso luto, a nossa tristeza em alegria. Sabe? Quando nós somos salvos, sabe? Quando nós somos curados pelo Senhor, somos libertos, transforma a nossa vida. A nossa vida passa a ser alegre. Mesmo que a gente ainda não tenha conseguido o trabalho, não tenha conseguido, talvez, uma namorada, mas vai conseguir em nome de Jesus, né? O meu apóstolo fala assim, a pessoa chega aqui desprovido de beleza, o Senhor faz a obra, sai daqui, casa bem pra caramba, tanto pra menina como pro menino, né? Deus faz a transformação, né? Faz o milagre. Eu falo assim, você se converte pobre e se torna o quê? Próspero. Eu falo assim, quando eu era pobre, eu falo para minhas filhas, então, quando eu era pobre, mãe, você não é pobre mais não? Não, eu sou próspera. Agora eu não tenho falta de nada. Raquel, mãe, a senhora é rica? Não, minha filha, eu sou próspera. Eu sempre falo, mas quando eu era pobre, aí eu comia isso daqui, ó, fazia assim dessa forma, na minha casa. Agora eu sou próspera. Então a gente chega pobre, mas se torna próspero no reino de Deus, né? A palavra fala o quê? O coração alegre aformoseia o rosto, gente. Olha só. Até ficar bonito na presença de Deus você fica. Olha só. O creme de Ana. Então Deus, ele faz uma transformação. O luto, ele transforma aquele luto. Aquela dor que você tem, né? Porque quando a gente está amargurado, nossa cara chega e fica assim, né? Com raiva, né? Aí você fala, meu misericórdia, essa pessoa tem uma cara que eu não quero nem chegar perto dessa irmã. Ou desse irmão, essa cara eu vou levar um fora, né? Mas quando Jesus chega, Jesus transforma, né? Jesus muda, Jesus torna doce. Eu me lembro que meu pai tinha uma cara que as pessoas não queriam nem chegar perto dele, né? De tão ali, mas quando meu pai, sabe, começou a buscar a Deus e recebeu a alegria de Cristo na vida dele, ele se tornou um novo homem. Ele era uma outra pessoa, né? Até a fala dele mudou. A fala dele era mais mansa. Porque é isso que o Senhor faz na nossa vida. E Ele nos transforma. E Ele tira aquela tristeza de dentro de nós. Aquela angústia que você carrega, que te deixa mal-humorado, que te deixa uma brigona, um brigão, sabe? Uma pessoa frustrada, uma pessoa que não dá certo em nada.
o Senhor nos transforma, o Senhor nos muda, o Senhor coloca sonhos em nós. E o que vai refletir em nós é a alegria de Cristo, a satisfação na nossa alma. Vamos abrir nossa Bíblia lá em João 16. E eu estava compartilhando nesta manhã ali com o pessoal na intercessão. Sabe, Cristo, ele tem essa satisfação. E diz assim, João 16, 24. Até agora, vamos abrir lá para a gente poder ir no texto. Aqui os slides vai ajudar. Mas aqui vai falar. Jesus está falando uma conversa com os discípulos. Ele começa nesse capítulo 16. Ele fala da missão do Consolador. Primeiro ele vai falando das coisas ruins que acontecem na vida daqueles que são fiéis. Então você que é fiel ao Senhor vai passar por momentos tristes, de tribulação, sabe? Talvez você pense, poxa, eu estou servindo a Deus, estou vivendo tribulação, mas isso tudo faz parte. Isso tudo faz parte para você chegar ao propósito de Deus. Isso tudo faz parte para que a alegria do Senhor ela venha sobre a sua vida. E aqui no versículo 2 ele fala, ele vos expulsarão da sinagoga, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar o culto a Deus. E aqui no versículo 6, ele fala assim, pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Então muitas vezes ficamos tristes, né? Com a nossa vida, com tudo que temos que passar, com as situações que muitas vezes nós vamos precisar viver aqui nessa terra. Porém, ele nos garante que isso tudo faz parte para que experimentemos uma alegria jamais vivida na nossa vida. É o interessante, no versículo 20, ele fala assim, em verdade eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Muitas vezes o povo está lá, né? Carnaval, todo mundo lá feliz. Poxa, eu estou aqui na tribulação, na luta, passando uma peleia, e o povo está lá, né? Eles são felizes e eu não sou feliz, Senhor? O povo lá fora está feliz e eu não estou? O que a Bíblia fala? Vocês vão ficar tristes, eles vão se alegrar, mas a alegria deles momentânea. E ele fala assim, mas depois a vossa tristeza vai se converter em alegria. A vossa tristeza, eu vou satisfazer você. Eu vou transformar. Eu vou trazer aquilo que você precisa, mas não vai ser algo que vai ser passageiro, mas vai ser algo que vai ser para sempre. Uma alegria sem fim. E ele diz aqui no versículo 24, até agora nada tendes pedidos em meu nome e recebereis, mas pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, quando nós pedimos no nome de Jesus, quando a vontade de Deus se estabelece na nossa vida, a nossa alegria não é como a do mundo, mas a nossa alegria, ela é completa. Deus tem uma alegria completa na sua casa, na sua vida, na sua família. Deus tem uma alegria que não passa. Sabe, depois que dorme, acordou, vem a enxaqueca. Quando, lá fora, a bebida, aquela alegria momentânea. Dormiu, acabou a alegria, acordou, vem os problemas todos. A nossa tristeza, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela virá na nossa vida. E aqui Jesus fala assim, até agora vocês não pediram nada. Sabe o que isso significa? Nós podemos ter um relacionamento com o nosso Pai. E quando nós oramos a Ele, Ele nos responde.
E quando Ele nos responde de acordo com a sua vontade, porque a nossa vontade, sabe, precisa estar conectada com a vontade de Deus. Então, nós vamos aprendendo a fazer a vontade dEle. Então, existem coisas que eu não peço para Deus. Eu não vou pedir para Deus. Mas existem coisas que Deus fala, pode pedir. Pode pedir. Pedir, dar-se-vos-á. Então, quando a gente pede algo para o Senhor, Ele responde. Quando você ora ao Senhor, e muitas vezes não estamos orando, não estamos falando com Deus, estamos sofrendo à toa. Jesus falou, ó geração incrédula, perversa, até quando estarei convosco? E até quando vocês vão sofrer? Muitas vezes estamos sofrendo porque a gente quer. Estamos passando a moer porque queremos. Sabe? Quando na verdade podemos orar, podemos buscar, podemos não nos conformar, podemos falar com Deus. E Ele faz o milagre. E Ele transforma a nossa tristeza em alegria. Ele tem uma alegria para nos dar. A nossa alegria é completa em Deus. A sua alegria, ela será total. Não será pela metade, mas será total. Atos 8, 5 e 6 diz assim: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam. Então, ou seja, Filipe pregava e as multidões vinham. Você vai pregar e as multidões virão, amém? Sabe, aqueles que necessitam virão e receberão de Jesus. E a alegria virá. Porque quando Jesus vem, Ele transforma a nossa dor. Ele transforma a nossa tristeza. Então a palavra fala assim, as coisas que Filipe dizia, ouvindo e as vendo, os sinais que ele operava. Ou seja, Deus usava a vida de Filipe. Deus manifestava os seus sinais. Ele anunciava a palavra e os sinais, eles vinham para aquele povo. Deus também vai trazer sinais através dessa igreja, através da sua vida, dentro da sua casa. Mas nós não podemos parar. Não podemos deixar que as circunstâncias, não podemos deixar que os problemas venham nos paralisar. Precisamos nos agarrar com Ele e saber que Ele tem a alegria que precisamos. A palavra de Deus fala que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Sabe por que estamos tristes? Porque não estamos na presença de Deus. Muitas vezes estamos na presença do telefone, né? Estamos na televisão, estamos buscando saciar a sede da nossa alma em lugares que não vão satisfazer. Somente em Cristo a nossa alma ela pode ser saciada. É na presença dEle que somos saciados. E muitas vezes estamos passando pela tormenta, mas não vamos na fonte correta. E queremos saciar com tantas coisas, quando na verdade a alegria está nele. E a palavra fala, ouvindo e vendo os sinais que ele operava. Então Deus começou a usar e a alegria tomou conta daquela cidade. Sabe, Deus deseja liberar uma alegria sobrenatural nesta igreja. Eu me lembro que teve um tempo aqui nessa igreja que nós passamos por uma tristeza, e a tristeza parece que era unânime. Minha pastora chegou aqui e falou, nossa, eu cheguei nessa igreja e eu senti uma tristeza nessa igreja, sabe? Senti uma tristeza. Passamos por aquele momento, mas também teve momentos em que a alegria aqui nesse lugar foi unânime, onde nós chegávamos aqui e adorávamos ao Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento.
momento e nós experimentamos de sinais, de maravilhas, de milagres, de pessoas se convertendo, de pessoas sendo libertas. E houve essa satisfação em nós. E está chegando esse tempo, onde Deus, chegou esse tempo, que Deus deseja fazer algo sobrenatural em nós. Que Deus deseja liberar essa alegria completa na nossa vida. Sua alegria é completa no cumprimento da vontade de Deus em sua vida. Muitas vezes estamos distantes daquilo que Deus quer para nós. Estamos buscando, como eu falei, em prazeres que são momentâneos, quando na verdade o nosso maior prazer, a nossa maior satisfação precisa ser na presença de Deus. Salmo 30, versículo 5 diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria ela vem pela manhã. Podemos até ficar uma noite inteira a chorar. Podemos até estar, passando aquela dificuldade. Mas temos que ter a certeza, o Senhor vai me responder. O Senhor vai trazer uma resposta. A alegria na minha vida virá. Em momentos da minha vida que eu passei de tristezas, de perda, de luto, de dor, e eu olhava e pensava: Deus, que tristeza quando eu perdi a minha irmã, quando eu perdi meu pai, quando eu perdi meu cunhado. Que tristeza, que dor. Mas eu olhava e falava: Senhor, isso vai passar. Isso não vai ser para sempre. A minha alegria está em Ti. A minha satisfação. E eu me lembro que eu ficava ali buscando e orando a Deus, buscando o Senhor. E aquela dor estava ali. Talvez você que está aqui nessa manhã já tenha passado por momentos, ou está passando por momento de dor. Eu quero dizer para você: vai passar, mas em Deus. Se você coloca a sua vida em Deus, isso passa. Ele transforma, Ele cura, Ele muda. O choro, ele dura uma noite. A noite, ela tem o seu período, a noite toda, mas pela manhã vai amanhecer na sua vida. Não vai ser noite para sempre. E o problema é que nos perdemos à noite. Achamos que ficamos presos no meio daquela tribulação, ficamos presos no meio daquela angústia, e é ali naquele momento que muitos cometem os seus erros, onde acontecem os divórcios, onde muitos desistem, onde muitas coisas acontecem fora da vontade de Deus, até suicídios. Muitas coisas acontecem no meio da noite, mas precisamos estar prontos para esperar essa alegria que Deus tem para nós. Deus tem uma alegria completa para a sua vida. Nesta manhã, o choro ele pode durar a noite inteira, mas o Senhor trará essa alegria. Talvez na minha vida, na minha família, houve momentos de choro. Quando meu irmão estava lá, eu me lembro naquele dia, meu irmão ensanguentado, bebendo todas, caído no chão, uma tribulação no meio dos meus familiares, eles me ligando, e eu pensando: o que eu posso fazer por alguém? Só Deus pode fazer. Eu não posso fazer nada por eles. E uma tristeza, uma confusão, um problema no meio dos familiares. E meu irmão bebendo, meu irmão aprontando todas, minha mãe triste, já cansada. Meu pai se levanta da cama, dá um soco na cara dele, Mas aquele soco foi o soco do concerto que eu falo, porque ali naquele momento parece que ele deu um despertar na vida dele. Mas foi o início de uma mudança, Momento onde nós
começamos, e ali ele encontrou a Cristo. Hoje, meu irmão, ele está trazendo uma alegria completa para minha mãe, uma satisfação, né? Tá bonitão, daqui a pouco vai até casar, né? Já está pensando nisso, já está mais de 50 anos, cinquentão, nunca casou, solteirão, mas vivia nessa vida, quem vai querer, né? Agora, minha mãe disse que tá, chovendo, tá todo bonitão agora. Um homem de... o que Deus faz na vida da pessoa, né? Deus transforma o coração alegre, formoseu hoje. Meu irmão tá bonitão agora, tá cheio de partido para ele, né? Então, ou seja, alegria na casa, na família. Deus transformando aquela tristeza que nós sentimos em ver aquele estado. Deus mudando, né? Trazendo posicionamento ali na vida dos meus familiares. Ainda existem coisas que dão tristeza, mas a alegria vai vir na vida daqueles meus irmãos que ainda não encontraram o caminho. Porém, nós precisamos ter essa alegria na nossa vida em primeiro lugar. Precisamos anunciar a palavra de Deus. Quando estamos dispostos a anunciar, quando estamos dispostos a cumprir a missão de Deus, a tempo e a fora de tempo, a estar pronto para propagar esse evangelho, para ser usado pelo Senhor Jesus, para promover essa alegria que vem dos céus. Senhor, deseja usar a sua vida. Talvez essa alegria seja para você que está me ouvindo. Deus, Ele tem uma alegria que você ainda não experimentou. Uma satisfação na sua alma que você ainda não viveu. Uma realização que esse mundo não pode dar, mas Cristo pode te dar. E eu convido você nesse momento para ficar de pé, em nome de Jesus. E eu quero fazer um apelo ao seu coração.